Penal, deixa eu organizar aqui. Opa, deixa eu chamar aqui pra ficar legal. Direito penal, ainda tô torto, peraí. Epa, Golelê. Direito penal, tudo bem, galera? Vamos falar de direito penal, vamos falar sobre infração penal e já falando de tipicidade. Vamos lá, primeiro ponto, tem que ficar esperto, porque quais são as espécies de infração penal? O que o Código Penal, o que estabelece sobre infração penal? Vamos lá. Infração penal, digamos assim, realizada uma conduta criminosa, eu tenho duas formas de infração penal. Eu tenho crime e contravenção penal. A contravenção penal é estabelecida pelo Decreto-Lei 3.688, de 41. E o crime está estabelecido no Código Penal ou em uma legislação penal especial, ok? Crime, ele é mais grave do que a contravenção. Mas tem várias, eu trouxe uma tabela diferenciando crime e contravenção. Por exemplo, o crime, a pena máxima de um crime é 30 anos. A pena máxima da contravenção penal é 5 anos. A contravenção penal são crimes, não é sinônimo de crime de menor potencial ofensivo, mas comparado a um crime, ela é menos grave do que um crime, a contravenção penal. Mas a contravenção penal, lembre, ela só será processada por ação penal pública incondicionada. Tome cuidado com isso, tá? E o crime poderá existir ação penal pública condicionada e incondicionada e ação penal privada, uma diferença. Se eu falar para você uma via de fato, empurra, não é uma briga ainda, é uma contravenção penal, é chamada via de fato, é aquele forfé armado. Se no meio daquele forfé a pessoa vai dar um soco no outro, já assumiu a contravenção penal e aparece um crime de lesão corporal. A pergunta é, qual é o mais grave? Lesão corporal. Qual é o tipo de ação penal, digamos assim, que é mais, onde o Estado não vai nem preocupar com a vítima, vai entrar direto com a ação, é incondicionada. Mas qual das duas? Vai falar, então é mais grave, professor, a lesão corporal? Não. A via de fato vai ser incondicionada, ação penal pública incondicionada, e a lesão corporal leve será condicionada à representação, ok? Lá na frente que a gente vai falando sobre ação penal, você vai entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer, beleza? Continuando aqui, então eu faço essa paralela, cai em prova a diferença de contravenção e crime, professor? Cai, pior que cai em prova, viu, gente? Tem prova que vem caindo, tá? A diferença de uma para outra e você fica esperto, que não é só, por exemplo, a quantidade da pena. O que é apenado, por exemplo, a contravenção é apenado por prisão simples. Se você quiser apresentar isso na tabela, não está na tabela, escreva embaixo. Contravenção penal, prisão simples. O crime pode ser apenado por reclusão e detenção, ok? Reclusão e detenção e contravenção penal, prisão simples. Até lembrei isso aqui, vou até mudar a tabela depois, mas eu quero que você anote no seu caderno e mude. Sujeito ativo de um crime. Sujeito ativo é quem comete o crime. Existem alguns crimes que são chamados crimes próprios e de mão própria. Crime comum, crime próprio e de mão própria. Crime comum é aquele crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Homicídio, por exemplo. Crime próprio é aquele que o código estabelece que essa pessoa tem que ter uma qualidade especial para cometer o crime. Exemplo, infanticídio. O crime próprio admite que uma outra pessoa que não tenha qualidade especial possa participar ou ser coautor, que é o infanticídio, por exemplo. Pode ser um marido cometa o infanticídio, que é um crime próprio para a mulher, né? Para a mãe que acabou de parir, por influenciar o estado puerperal, vai e mata o seu filho. O homem pode cometer? Pode. O crime próprio permite isso. A participação e a coautoria. O crime de mão própria tem que ter a qualidade especial e ela permite apenas a participação. Autoaborto. Autoaborto é um crime de mão própria. Só a mulher que pode conseguir impedir a gestação. Ela tomar um remédio, ela bate na barriga. Nesse caso, só ela responderá, melhor dizendo, só ela responderá pelo crime de autoaborto. Mas o namorado que comprou remédio para poder abortivo, ele também responde na participação e não na coautoria. Beleza? Maravilha. Então fica atento a essa definição. Sujeito passivo do crime. Sujeito passivo do crime é quem sofre a ação penal. Quem sofre o crime. A vítima. Lembre-se, cadáver não é vítima, tá? Cadáver não é vítima. Quem é vítima ou são os parentes, ou é a universidade que está cuidando daquele corpo, digamos assim, tá? Então o cadáver não é vítima. Se acontecer, a prova vai contar para você que a pessoa tomou um tiro, um assassino atirou nele, com vontade de matar, matou o inimigo, olhou no chão, foi lá, aproveitando a situação, já pegou o dinheiro que estava na carteira do cadáver, não é roubo, será furto, ok? Se nessa situação o cara vai e tem relação sexual com o cadáver, não é estupro, é vilipêndio de cadáver. Veja, ele não é a vítima, não é sujeito passivo do crime. Quem é sujeito passivo do crime vai ser a família, o respeito a ele. Entendemos isso? Beleza? Maravilha, mas ele não é vítima. Fique atento.
falando de crime, o conceito de crime é utilizado o conceito analítico. Analítico quer dizer que eu vou ver o crime de forma fatiada. Eu vejo o crime, para saber o que é crime, eu tenho que ver o crime de forma fatiada, em 3 pedaços. Crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Isso tem que estar na sua cabeça como uma clareza solar. Crime é todo fato típico, ilícito e culpável. A gente segue a teoria analítica, finalística, tripartite. Decora isso. Teoria analítica, finalística, tripartite. Finalística porque eu tenho que sempre buscar qual é a real finalidade do assassino. Qual é a real finalidade do vagabundo? O que ele queria com isso? Isso vai nos ajudar bastante, principalmente nas situações de erro de tipo, erro de execução, tá? No erro de tipo, erro de tipo essencial e no erro de proibição. Fato típico, ele é formado por 3, o fato típico, né? Ele é formado por conduta, resultado, nexo, causalidade e tipicidade, ou melhor, conduta, nexo, tipicidade e resultado. A conduta é todo comportamento humano, consciente e voluntário direcionado a uma ação ou omissão. A conduta é todo comportamento humano. Cachorro não tem conduta, tá? Se caso não existir uma conduta, se estiver ausente a conduta, não tem fato típico, por consequência, não há crime. Se a conduta é inconsciente ou involuntária, eu não tenho o crime. Se o cara age de forma inconsciente, por exemplo, ele está desmaiado, ele está em hipnotizado e mata outra pessoa, não houve conduta, porque o ato foi inconsciente. Se ele está sonâmbulo e mata outra pessoa, não há conduta, porque ele estava inconsciente. Loucura isso, né? Cuidado, tá? Isso parece ser loucura, mas na prática é difícil acontecer. Tem uns 5 julgados que eu já vi nos Estados Unidos que aconteceu isso. O cara matou o outro de forma sonâmbula e foi absolvido. Tá? Aqui no Brasil não dá para colar essa não, tá? Mas se o ato for involuntário também, não terá conduta. Por exemplo, um ato reflexo. Ato reflexo é um exemplo clássico. Não há conduta, ok? Um ato reflexo. Ok? Beleza. Diante disso, tem que analisar essa parte. A coação física irresistível também exclui a conduta. A coação física irresistível também exclui a conduta. Outra forma que exclui também a conduta é o erro de tipo. Só que o erro de tipo a gente vai estudar mais lá para frente, tá? O erro de tipo a gente volta a falar disso. Vou lembrar, gente, lembra do erro do tipo que exclui a conduta? Vamos falar agora sobre ele, tá? O erro do tipo pode ser essencial ou acidental e a gente vai falar sobre isso depois, tá? Formas de conduta. A conduta pode se dar por ação ou omissão. A ação é agir, omissão é se omitir. Ah, professor, você já faz demais. Não, tudo bem. Mas a omissão é sinônimo de crime culposo? Omissão é sinônimo de crime culposo? Não, não é sinônimo. Eu posso agir de forma omissiva. Olha que loucura. A omissão pode ser própria ou a omissão pode ser imprópria. Omissivo próprio é quando a pessoa ela não tem o dever legal de realizar um ato. Exemplo clássico, ela deixa de fazer uma coisa que a lei fala faça e ele não faz. O homicídio próprio é o exemplo clássico, por exemplo, a omissão de socorro. Omissão de socorro. A pessoa não tem a obrigação legal e deixa de fazer o que a lei fala para ele fazer, faça, ok? A omissão legal, vamos falar um pouquinho, omissivo próprio, tá? O legislador traz um verbo do tipo para a pessoa, uma conduta para a pessoa, e a conduta, ela deixa de fazer aquilo que deveria fazer, deixar de prestar socorro. O verbo traz uma conduta negativa do criminoso. A conduta será omissiva, são crimes de mera conduta, ok? Não exige resultado naturalístico. Não se pune a tentativa no crime omissivo próprio, toma cuidado, tá? No crime omissivo próprio não se pune a tentativa. Só é admitida a forma dolosa, tá, como elemento subjetivo. A omissão penalmente relevante, pois se encontra dentro do delito descrito de omissão, tá? Exemplo omissivo do artigo 135. Os crimes omissivos impróprios, tem que ficar muito atento com eles, tá? Tá no artigo 13, parágrafo 2º. A omissão penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? O dever de agir. Aí fala, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. A mãe para o filho. Fala para mim, a mãe para o filho não tem a obrigação de cuidar dele? Sim ou não? Sim. Então, se a prova falar para você, já vou adiantar. Se a prova falou salva-vidas, bombeiro, a mãe, a cuidadora pro idoso, a babá, entendeu? Essas pessoas, por regra, se ela vacilar, ela responde pelo resultado morte. A babá, que vê a criança comendo de forma desmensurada a comida, comendo e ela vendo que ela pode engasgar. E a criança vai, engasga e morre e ela vê, ela responde por homicídio doloso, entendeu?
Uma cuidadora que está sentada vindo mexendo no WhatsApp e descuida do velhinho que está atravessando a rua e o velhinho morre atropelado, ela responde por homicídio culposo, dependendo do caso, homicídio culposo. Se a prova vai dizer que ela estava com negligência, imprudência e perícia, responde de forma culposa, entendemos isso? Mas veja, exemplo clássico, tá o mar, tá lá, tem uma pessoa que está afogando. O salva-vidas fala, vou chamar um reforço para poder salvar essa pessoa. E demora o reforço e não vem, ele responde por homicídio doloso. Mas se eu entrasse no mar, eu poderia morrer. O salva-vidas fala isso. Ele não pode alegar esta necessidade. O salva-vidas não pode alegar, ele tem que morrer salvando o cara, ok? Beleza? Fique atento a essas questões. Por exemplo, outra situação também fala a letra C. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Eu sou um guia turístico, sou um guia, vou te levar por umas situações de uma escalada. A partir daquele momento, eu sou o garante da pessoa. Se a pessoa morre, eu posso responder por homicídio culposo ou doloso, e não por omissão de socorro. Por quê? Você é a mãe do cara naquele momento. Entendemos isso? Beleza? Crime omissivo impróprio é o filé dessa aula, tá? É o filé dessa aula, é o que há. Eu trouxe de forma bem mastigadinha, dividindo uma da outra, para você ficar atento, beleza? A gente para por aqui, agora a gente continua com o vídeo 2 dessa matéria. Um abraço.